Bem-vindos ao Novoscast, podcast onde tudo se faz novo, seu coração, seus relacionamentos, seu corpo, sua mente, seu espírito, porque aquele que é fiel para começar a boa obra também é fiel para completá-la. Então hoje a gente está muito feliz de estar aqui no mais um episódio com vocês, eu e a Dani. Vamos falar sobre um tema muito importante, que é um tema que nós temos, a Dani como psicóloga tem autoridade, eu também por ter vivenciado muito isso na minha caminhada, que é a distração na juventude. E nós sabemos que muitos de vocês que nos acompanham são jovens, estão passando por algumas dificuldades, então a gente quer trazer aqui como lidar com a juventude, com as distrações, como ser obediente ao Senhor, como se manter firme, como se manter constante na palavra. Então esse é o nosso tema, espero que fale muito ao seu coração. E estamos muito felizes, né, Danizinha? Muito feliz, acho que a gente tem uma oportunidade importante, primeiro de dar essa notícia de que não estamos sós. Eu acho que a gente passa por desafios, né? Eu vivi uma juventude sem conhecer a Jesus profundamente, então sei exatamente a conta cara que se paga. Jesse também, né, Jesse, antes Sim. De 2018, essa história, né, da gente andar pelas nossas próprias escolhas, pelo nosso coração enganoso. Então hoje a gente queria trazer para você um aconchego, um acolhimento, para que essa reflexão a respeito do que verdadeiramente é bom para que você possa ter um auxílio para enxergar isso na tua vida. A gente vê muito, né, pegando pela formação do ser humano, o funcionamento do ser humano, a gente tem um coração centralizado, que é o nosso grande pecado, a nossa grande tentativa de que tudo fosse do nosso jeito. E há uma busca constante por prazer imediato, rápido. Então, se a gente for pegar a estrutura do mundo hoje, a estrutura das relações como elas acontecem, tudo vai nessa direção. Mesmo a alta velocidade, de todas as coisas de rede social, todo esse aspecto que a gente vai entrar da comparação. Então, tudo isso faz com que você, num funcionamento humano nosso que a gente já tenha, a gente acabe achando que eu sou capaz, né, de escolher e eu vou decidir. E muitas vezes a nossa decisão vai na direção, jovens e velhos também, mais velhos, na direção do meu bem-estar imediato. E quando a gente vai olhando isso no tempo, a consequência, ela chega e muitas vezes ela dói, ela machuca, ela destrói mesmo muita coisa com relação à identidade, com relação a essa noção do próprio valor. E a hora que a gente é inundado pelo Senhor, pelos bons valores e princípios, pelo amor que nos amou primeiro, pela presença do Espírito, e a gente verdadeiramente entende o que verdadeiramente é bom, a gente começa a dizer não para muitas coisas com entendimento. Porque senão, né, Jess, você que é bem mais nova do que eu, vamos combinar. A gente começa a pensar que parece que eu tô perdendo alguma coisa. Eu já ouvi essa frase, né? Parece que tá todo mundo se divertindo, menos eu. Eu acho que... Você passou por isso, assim? Muito. Nossa, assim, é exatamente essa sensação. Porque, assim, claro, eu tive uma vida... Eu conheço o Senhor desde que eu sou criança. Aí, com os meus 16, 17 anos que eu fui morar em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, fui morar em São Paulo e fazer teatro. E aí, nesse momento, eu, outros amigos, enfim, me distanciei totalmente. E aí, quando eu tinha 26 anos, 26 para 27, que foi 2018, eu tive realmente meu encontro com o Senhor. O Senhor me encontrou, né? E eu tava lá na Califórnia, esse testemunho é bem legal, ó, do Uber. Outra hora eu posso aprofundar mais aqui. E desde então, de 2018, 2019, eu comecei mais na igreja, mas ainda era DJ, vivia, vida de festa, mas ia na igreja, lia uns livros, mas, tinha um relacionamento que não era, do Senhor. E aí, em 2020, que eu mudei tudo, assim, foi radical, o Espírito Santo falou comigo que eu não ia mais tocar. Enfim, aí eu comecei a ler muito mais e comecei o Positivamente. Olha que loucura, muito nova, Foi muito rápido, Foi muito rápido. Parece que Deus me empurrou, assim, me jogou ali. E ali eu fui aprendendo muita coisa. Então, de 2020 a 2025, que é onde a gente tá agora,
eu vivi, 4 anos solteira praticamente. E eu tinha muito essa sensação de... Eu sabia quem era o Senhor, eu sabia que o Senhor, né, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que a gente precisa renovar a nossa mente através da palavra de Deus. E eu fazia isso, mas muitas vezes, inclusive tem uma vez que eu acho que é bem legal compartilhar, eu até escrevi sobre isso, de raiva que eu tava. Eu fiquei com raiva mesmo, porque eu sempre gostei de viajar. E aí, eu viajava, conhecia um monte de gente, você tá em outros países, né? Ninguém tá nem aí com a sua vida quando você tá no mundo. Você tem esse pensamento, ninguém tá aí com a minha vida, ninguém paga minhas contas, bora ser feliz, né? Aquela frase, faça tudo que te faz feliz assinado Satanás. Porque é real. É real. É real. Ai, nossa, vou fazer tudo que me dá vontade, como se eu fosse um animal, né? Nós não, nós temos a capacidade cognitiva de racionalizar. Então, mas antes do Senhor, eu vivia dessa forma. E nossa, enfim, fazia assim, né, o que dava na minha cabeça. E claro que eu tive muitas consequências por conta disso, mas quando eu comecei a caminhar com o Senhor, você vai mudando o comportamento, vai entendendo que aquilo não te faz tão bem, que é aquela outra coisa. Então você vai meio que parando de fazer muitas coisas que você estava acostumado, né? E aí eu fiz uma viagem pro Peru, nunca vou esquecer. Foi 2022. Ó, tinha 2, 3 anos com o Senhor já tinha feito podcast, já tinha entrevistado um monte de gente. Tava super firme. E fui pro Peru. E lá, a gente saiu, tava eu e minha prima, a gente foi em vários lugares assim, conhecemos um pessoal que tava na viagem com a gente e tudo mais, fomos jantar, assim. E eu lembro que eu passei por uma situação em que eu sabia que não era de Deus, né? Porque assim, poxa, eu tô no Peru. Qual a probabilidade de ser uma coisa? Nossa, a não ser que fosse uma pessoa, por exemplo, na época eu tava solteira, e aí eu sabia que aquilo não era de Deus, né? As pessoas que estavam ao redor não eram cristãs. Então, assim, não era pra mim. Mas eu lembro que, rola uma coisinha, rolava uma coisinha ou outra, uma pessoa mandava uma mensagenzinha, não sei o que e tal. E eu lembro que eu fui dormir e eu falei pro Senhor assim... Nossa, será que eu lembro que eu fiquei tão irritada, eu tava com meu primo, Petri. Eu falei assim, será que eu tô ficando louca? Porque eu falo não pra todo mundo, eu não me deixo conhecer ninguém, olha como é que é. Porque a dúvida vai vindo assim, entendeu? Poxa, eu nem me permito, porque não é cristão, não é de Deus, então não sei o que lá. Então eu nem permito. Será que eu não tô muito fechada? Será que... Como que eu vou conhecer as pessoas dessa forma? Às vezes será que eu não tô sendo... Exato, eu tô sendo muito radical. Vou ficar solteirona, né? Porque eu tinha 31. 30. E aí eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, tava me sentindo toda bonita, tal, tava super... E só que ao mesmo tempo, eu me sentia assim, como que eu ia conhecer, sabe? Isso não me dava nem a chance. Então, assim, eu me questionava muito. Eu lembro que no dia seguinte eu saí pra correr lá em Lima, e eu parei num cafezinho e eu falei, eu vou escrever sobre isso. Eu escrevi a minha indignação mesmo. Nossa, Senhor, porque eu começo a te servir, te seguir, e parece que ficou pior, no sentido assim, né, antes eu bebia, não bebo mais, antes eu conhecia pessoas legais, me divertia, agora parece que eu não tenho mais isso. Tipo, é isso? Não tem mais diversão? Sabe? Gera esse questionamento no nosso coração. E eu lembro que eu escutava um louvor. Nossa, eu quero até pegar o nome do louvor aqui. Lembrei. Do Juliano Brum. Que ele fala, vai valer a pena. Você já ouviu? Vai valer a pena, do Juliano Brum. Que ele fala assim, muitas vezes eu não entendo, eu não compreendo, mas eu sei que vai valer a pena. E aí ele fala, quando o novo dia chegar, quando eu te encontrar, né? Falando do nosso encontro com o Senhor mesmo, que é muito mais profundo do que esses prazeres momentâneos. Eu ouvia esse vai valer a pena e chorar. Tipo, aguenta. Mas você sabe que é interessante isso? Mas então, só pra finalizar, essa promessa me segurava. Porque eu falava assim, será que eu não tô sendo radical? Será que eu não tô perdendo a minha vida? Pô, eu tô aqui no Peru, qual a oportunidade de conhecer essas pessoas novamente? E aí eu não posso ir naquilo, não posso fazer isso, não posso. Parece que é um monte de não possos, mas na verdade é o Senhor
nos protegendo, o Senhor nos cercando em amor. Porque aquilo que parecia agradável aos meus olhos, na verdade, era uma cilada. Aquilo só ia me gerar frustração, aquilo só ia me gerar dor. Então não é que Deus tira a alegria da nossa vida. Muita gente fala, nossa, mas, meu Deus, você é crente, você não pode isso, você não pode aquilo, não pode fazer mais nada. Na verdade, não. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Porque eu sei que o salário do pecado é a morte, né? Então eu fazer só aquilo que eu tenho vontade, no final é morte. No final... Então, essa promessa, esses louvores... Gente, como eu orava e declarava, e hoje eu entendo que foi a melhor escolha que eu poderia fazer. Então a nossa juventude precisa ser muito cercada da palavra, das promessas, de pessoas que caminham o que a gente, né, que estão vivendo o que a gente quer viver, porque eu vivia com famílias cristãs, pedia conselho para as minhas amigas que eram casadas porque é isso que sustenta, porque vem difícil, vem ali, ó, pra te pegar e você achar que, essa coisa de... Não é pra mim, vou ficar me guardando até quando, né? E você sabe, tem uma coisa muito importante disso, assim, que eu tenho acompanhado, tanto na minha jornada, né, como profissional, como mãe, até de algumas famílias cristãs que eu acompanho. E existe uma expressão até em inglês que chama feeling of missing out. FOMO, que é você se sentir fora. E para muita gente... É você sentir que você tá perdendo algo, né? Exato. Tipo, todo mundo tá indo menos eu. Todo mundo foi chamado menos eu. Todo mundo faz essas coisas menos eu. E num primeiro momento, a leitura... É tão interessante isso, porque a leitura, ela vem na direção... de eu tô realmente proibido a fazer. E a hora que a gente entende do cuidado de Deus, você entende que é bom que você não faça, porque isso verdadeiramente vai te levar uma consequência no sentido da construção da vida, a construção da vida boa, né? E a hora que a gente tá, e eu acompanho, né, a coisa da juventude, existe essa frase, né, do parece que está todo mundo se divertindo menos eu, e ela é uma frase, parece mesmo, entende? Num primeiro, a hora que você bate o olho, a percepção que você tem é que está todo mundo curtindo, se divertindo, curtindo a valer, e tem uma questão cultural, acho até do nosso país, que é aproveita a vida, e aproveita a vida significa isso, né? A hora que a gente vê ou espera, e eu acho que esse é um ponto muito importante para você que é jovem ou para você que tem jovens na sua casa. Você espera o tempo, porque é só uma questão de tempo. Então a gente vê hoje tudo muito volátil, relacionamentos voláteis no sentido do não conhecer o outro, a coisa do fica, do beija, do isso, do aquilo. E a hora que num primeiro momento... a leitura que se faz é do eu não posso fazer isso. Não, a realidade é, você até pode fazer isso, mas vai doer. Vai machucar. Vai machucar. É só uma questão de tempo para isso acontecer, né? Exato, mas é difícil para o jovem entender isso, né? É difícil para quem tá passando entender isso. Eu sou coach, eu atendo muitas mulheres, mas assim, muitas mulheres... na faixa dos 38, 37, solteiras, conheceram o Senhor mais tarde, querem encontrar uma pessoa de Deus, não encontram, não vê uma luz no fim do túnel. É muito difícil esse tempo de espera. Então, mas o que eu sempre trago nas minhas sessões, assim, converso, é que tudo o que Deus cria não é para nos privar. Não é para nos, por exemplo, não é para, Deus não quer que eu me divirta, ou Deus não quer que eu tenha prazeres. Não é, na verdade, é para me proteger. Então, toda a lei que Deus criou, tudo, não é porque, Deus não quer que eu faça tal coisa. Não, na verdade se você fizer, vai fazer mal, então não faça. Por exemplo, é um amor e cuidado. É um amor, só que a gente não tem essa lente quando a gente é jovem. Parece que Deus não quer que eu faça nada. Nada que é legal, nada que é da galera, nada que é do hype, é dancinha no TikTok, é não sei o quê, né? Na verdade, o Senhor, Ele tá nos protegendo. Então eu falo muito isso pra elas. Você não sair e ficar com um cara hoje, por exemplo, né? No mundo é assim, você vai na festa, aí você achou um cara bonitinho, ele te achou bonitinho, ele chegou em você, pum, ficaram. Aí muitas vezes dormem juntos. Aí no dia seguinte,
né? E a mulher geralmente sofre. Aí o que eu explico? Um conceito que eu acho muito importante para trazer aqui sobre juventude é intimidade versus responsabilidade. Ah, Jess, como assim? Quando eu entendi isso, fez muito sentido para mim. Quando você tem a intimidade, por exemplo, uma cliente minha foi lá e saiu à noite, ficou com um cara e no dia seguinte ele estava com outra no barzinho. Ela teve intimidade de casal, que é o beijo, é uma intimidade, mas sem a responsabilidade de um relacionamento, sem o compromisso das duas partes. Então, ela pode cobrar dessa pessoa? Não, ele não tinha nada com ela. Então, ela teve uma intimidade sem a responsabilidade. Mesma coisa o sexo. O sexo é a intimidade de um casal aliançado no Senhor, né? Que fez essa aliança, que pensou, que orou, que não é uma aventura, então é a intimidade, mas sem, né, o casal que namora, por exemplo, que tem, né, relacionamento sexual, sem o comprometimento do casamento, sem a responsabilidade do casamento. Porque sem o alicerce do casamento. Sem o alicerce do casamento. Porque quando você namora literalmente pra acabar. Eu falo isso, namoro foi feito pra acabar. Ou vira casamento, ou termina e next. É feito pra acabar. Na Bíblia nem tem namoro. Então hoje a gente namora para conhecer. Se você namora para conhecer e já vai... Não existe o comprometimento de vamos ficar juntos para sempre. Porque, né, nós somos cristãos, a gente, quando decide casar com uma pessoa, é para sempre, até a eternidade. E aí tem a intimidade do casamento sem a responsabilidade, sem o comprometimento. Aqui nem viagem, né? Enfim, várias outras coisas. Então eu entendi esse conceito. E eu acho que isso pra mim trouxe muito sentido. Eu acho que seria muito importante você entender isso, sabe? Porque depois a gente não pode cobrar. Depois só você fica chateada, você fica frustrada, você fica chorando. A sua identidade vai lá pro pé. Você acha que você é feia, que você não tem valor. E aí a gente entra num ponto, Jéssica, que é importante. O Viktor Frankl, que é quem criou a logoterapia, ele fala que a gente nasce com um vazio existencial. No coração. E ele traz a lógica do suprassentido. O suprassentido é a relação com o transcendente, com Deus. Que, sustentado pelo suprassentido da vida, ou seja, preenchido do amor que te amou primeiro, do amor de Deus, a gente pode... e ganha liberdade para como a gente vai agir perante toda e qualquer circunstância da vida, porque o teu valor não vem mais das tuas relações horizontais. O que acontece na lógica do mundo? A gente tem um vazio existencial e a nossa tendência é buscar construir uma persona, que foi o que eu fiz 40 anos da minha vida, e que vai adoecer porque é uma escravidão. Você tenta ser quem você pensa que precisa ser para que te gostem, te amem, te valorizem, te reconheçam. Então isso pode acontecer dentro do relacionamento profissional, afetivo, dentro da tua lógica, até dentro da tua própria família. Então você começa a se colocar em determinadas situações ou se exigir muitas vezes perfeição. Eu preciso estar perfeita, porque senão ninguém vai gostar de mim, porque senão então eu sou feia, então eu sou... Tarará. E a nossa identidade está jogada na multidão. Então você tenta sempre vencer ou parecer ser, né? Porque no fim do dia a gente sabe que a gente é falho, que a gente não consegue tudo, que a gente é imperfeito. Mas a gente tenta ser e parecer para que o outro me escolha, me ame, me queira. E é muito interessante porque muitas vezes nesta lógica do eu vou fazer o que eu quiser, eu brinco que é aquele botãozão, depois eu vejo que a gente para de usar esse processo mental que... tudo que você planta, você vai colher. Então, você abre mão desse pedaço. Você fala, eu quero. Aquela mesmo com comida, né? Eu vou comer mesmo agora. Eu vou fazer, eu mereço. Toda essa história. E a hora que a gente chega na consequência, o tempo passa, normalmente a tendência é que a gente responsabilize ou vilanize o outro. Então, o rapaz que é uma má pessoa, ou o problema é o bolo que eu comi, a empresa da farinha, a gente tende a se tirar desse espaço de responsabilidade. Mas a grande pergunta é, quem é que se colocou nessa situação? A pessoa. Então, a hora que a gente entende desse cuidado de Deus conosco, e a hora que a gente entende que sim, existe um cuidado, uma proteção e principalmente um amor que preenche esse vazio
e que é onde está a nossa identidade, a hora que a gente vai transbordando e entendendo quem somos, que tem toda a misericórdia de Deus, toda a graça derramada sobre nós, toda a correção e a disciplina do Senhor, para que a gente vá aprimorando os nossos comportamentos, pensamentos, para que a gente possa estar cada vez mais indo na direção de termos o coração novo, realmente correto, que agrade a Deus, a gente vai, na verdade, meio que faxinando todo esse coração enganoso. Então, a hora que a gente entende isso, eu tenho muitas famílias que eu acompanho, cristãs também, que muitas vezes vão na direção do eu me sinto proibido. Então, até para pais e mães que estiverem aqui, a lógica da proibição, ela muitas vezes vai gerar essa tentativa de eu vou corromper o sistema, eu vou dar uma burlada, e aí eu penso que é sobre meus pais ou sobre o amor dos meus pais. Mas a hora que a gente se encontra nesse ser humano falho que somos, o quanto todos nós precisamos dessa orientação de Deus todos os dias da nossa vida, porque a nossa tendência é fazer bobagem, a gente consegue se encontrar nesse lugar. E aí você consegue trazer, nas pequenas oportunidades de escolhas ruins, a gente consegue ir formando esta lógica de eu entender que, eu gosto muito de falar isso, né? O que é ruim, não tem como algo ruim se tornar algo bom. Você pode ter um prazer imediato, mas no longo prazo você vai estar nesse vazio, entristecido, porque você dependeu do olhar do outro, do valor do outro, do telefonema do outro, você se colocou numa situação muito ruim. E a hora que você começa a construir o que verdadeiramente é bom, isso provavelmente não vai trazer bem-estar imediato, mas a gente vai vivenciar aquele bem maior, que é o que Deus faz na nossa vida quando a gente entra nessa obediência. Então, às vezes acreditar em Deus, outro dia eu vi até essa imagem, tem uma multidão, acredito. Eu acredito. Você viu? E obedecer, né? Agora, obedecer significa conhecer a vontade dele, conhecer a palavra dele e negar a nós mesmos, o que significa negar o nosso desejo, negar esse espaço, né, do script, da gente ser diretor da nossa própria vida e entender. Eu gosto demais, a gente não enxerga depois da curva, é uma formiga. Então, quando a gente entende que o bem vem do alto e a gente pode descansar nesse amor, mesmo sendo falhos, a gente vai começar a ser cuidado nessa caminhada e é tão maravilhoso entender que isso não acontece pela lógica da proibição, mas pela lógica do amor e do que verdadeiramente é bom, né? Agora, é um processo enorme dentro da gente para isso acontecer e nos nossos filhos. Eu também tenho 2 jovens em casa. É um processo enorme, mas é um processo tão bonito quando a gente entende que esse trabalhar de Deus está acontecendo em todos nós, né? Não é porque eu sou a mãe, não é porque você... as meninas são minhas filhas. É um processo que, quando a gente caminhar junto, a gente entende que é um lapidar, né, desse coração, é ir tirando o que não é. E a hora que você vai entendendo a vida de paz que a gente pode ter, aí você fala, eu quero mais obedecer. Então, essa construção da obediência, ela não é de fora para dentro. Ela é um processo que a gente precisa ter muita sabedoria também para acolher um momento de dor, né? Eu também acolho muitos. Muito. E jogar essa semente de onde é que a gente se põe, né? Será que esse prazer imediato, rápido, vale a pena? Começa a entender que não vale. Assim, tem a dopamina, a gente pode até falar da dopamina... Sim. Aquela dopamina rápida e a dopamina... e a dopamina rica. Sim, né? A sim. dopamina tá super no hype... um monte de vários livros falando sobre isso, o que é muito importante. E basicamente, assim, sem termos técnicos, o que é a dopamina pobre? É aquela dopamina que você libera num primeiro momento, assim, ela é rápida. Então, coisas que geram dopamina muito rápido por exemplo, né, rede social, estímulos, por exemplo, chocolate, prazeres imediatos, né? Então, isso. aquela coisa imediata, assim, drogas, né, bebida, pornografia. E o que é a dopamina rica? Que é a dopamina que você vai construindo. Então, ela vai numa área diferente do seu cérebro. É muito louco isso, eu acho isso muito interessante, da neurociência, né? Que é a dopamina que você paga um preço para tê-la.
Então ela é boa, porque ela é consistente, ela não vem e vai do nada, né? Que nem, por exemplo, você comeu um chocolate, à tua vontade, mas quero mais. Que é a lógica do vício, né? A lógica do vício, ela te dá um prazer de alta intensidade, só que a hora que isso acaba, é como se fizesse um buraco muito vale, maior. né? E aí eu preciso de novo. E eu preciso cada vez mais, com mais frequência, com mais intensidade, para ter aquela mesma resposta. Enquanto que a construção, que aí tem esforço, disciplina, escolha, consciência, ela vai construir um estado, né, que a gente pode pensar mesmo dessa presença, né, do Espírito Santo dentro da gente, que reverbera para essa estrutura de uma vida boa e plena. Tem desafios? Tem frustração? Tem, mas é como se você tivesse enxergando tudo isso como essa oportunidade que o Viktor Frankl traz muito para nós, que é: quem serei eu perante esse estímulo? Eu vou ser um porco ou um santo? Ele traz isso muito forte. É muito legal esse conceito, né? O ser humano é aquele capaz de construir uma câmara de gás, mas é aquele capaz de entrar para a morte com uma oração nos lábios. Então, a hora que Quem você... eu escolho ser, né? A hora que você está sustentado em bons valores e princípios do alto, sustentados nesse amor que realmente nos preenche, porque nada vai preencher. Quando eu falava, né, daquela história do Heber Campos, da metáfora da casa, quando a gente põe na fundação da nossa casa o que pode ser mutável e passageiro, a gente está com toda a estrutura da nossa vida correndo risco o tempo todo. Uhum. A hora que a gente vem para a estrutura da nossa vida em algo que não muda, que é Deus, que sempre foi, e sempre será o mesmo, justo, bom, maravilhoso amor na nossa vida, mas com toda essa estrutura de quem Ele nos conta, a gente está realmente firmados na rocha. E aí toda essa vida de mudança, de furacões, tempestades, tribulações, não nos abatem no sentido de tirar a nossa estrutura, mas nos dão condição de aprimoramento, vão aprimorando o nosso ser, né, em todos os setores da vida. E é difícil saber isso e entender isso no começo, né? Super. Por isso que eu sempre indico, assim, ler muito e meditar muito em Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria, né? Então, tem tantos conselhos ali que por muito tempo foram o que me alicerçou, assim. Eu lembro que, conforme eu ia lendo Provérbios, eu via, que eu falava assim: nossa, o maior livro de inteligência emocional é a Bíblia. Uhum. Porque ele fala exatamente sobre, né, todas essas nossas percepções, mas o que causa. Então ele fala, porque o orgulho precede a queda, né? Ele fala sobre o filho que dá desgosto pro pai e o filho que dá, como que ele fala, câncer nos ossos da sua mãe, o filho que dá desgosto, mas o filho que obedece pai e mãe, os seus dias serão prolongados na terra. Então, tá em Provérbios também, que ele fala pra gente também não irritar os filhos. Tá. Então existe pais, toda essa dinâmica tá das relações, tá em Provérbios. E assim, fala, né, da esposa briguenta, é pior que uma goteira numa casa. Imagina uma goteira, né? Tac, tac. É muito chato uma goteira, né? Sim. Tac, tac. Ele fala, casar com uma esposa briguenta, com uma mulher briguenta. E então, assim, aí tem sobre o acordar cedo. Não, Provérbios, acho que 7 fala sobre a formiga, gente. É maravilhoso isso. Quando eu era criança, tinha a música da formiguinha, corta a folha e carrega, quando uma deixa. Aí ela fala assim, né? Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando um preguiçoso. Porque é verdade, ele fala das formigas, que elas trabalham para no inverno ter comida, elas não têm chefe e elas fazem mais. Então, vai ficar dormindo até quando? Ele fala lá em Provérbios, né? E eu acho de uma inteligência, uma sabedoria, assim, porque quando a gente é jovem, a gente quer o quê? Se divertir. Só curtir, mas na verdade isso tudo tem uma consequência e há um momento para todas as coisas. Porque aí depois de Provérbios vem Eclesiastes, sim, falando maravilhosamente bem, no capítulo 9, que ele fala assim, eu descobri que o grande prazer da vida é comer e beber e desfrutar do seu trabalho com a mulher da sua mocidade. Ele fala isso, né? Com a mulher que você casou.
E é isso. Porque no final das contas, há espaço, a Bíblia fala sobre isso, sobre você se divertir. Deus é um Deus festeiro, gente. A gente acha que não, mas você olha para o Antigo Testamento, é festa das cabanas, festa da uva, festa das barracas, festa. É de celebração, né? O povo judaico, no Antigo Testamento, eles celebravam demais. Então, é pra gente ser mais feliz ainda e mais alegre ainda do que as pessoas que estão na festa. Porque a gente entende que essa alegria não vem da festa ou da bebida ou de algo passageiro. É um estado de espírito. Eu sou feliz porque eu sou filha amada. É meu ser, está enraizado dentro de mim. E não tipo, agora eu estou feliz, mas se eu não tiver isso, eu não estou mais. Né? Porque o que o mundo faz com a gente é isso, ó. Toma um pouquinho disso aqui, você vai ficar super feliz, mas se tirar, você também vai ficar triste. Agora, o que Deus nos dá é a dopamina rica, a dopamina que você precisa de um tempo para entendendo ela, mas uma vez que você encontrou, Jess, libertou. E você sabe que é interessante que se a gente olhar a dinâmica hoje da nossa cultura, com tudo que acontece na rede social, que tem coisas maravilhosas, mas que tem muitos desafios, a gente vai ter também uma lógica de que eu preciso, no mínimo esforço, ter grandes resultados. Que ela tem tudo a ver com essa dopamina pobre. Então, a gente também vê, assim, muitos jovens frustrados, porque, não, mas eu quero, com esse pouco esforço, ter resultados extraordinários no meu trabalho ou mesmo na escola. E a hora que você traz a história da formiga, para mim era muito forte a coisa da formiga com a cigarra. E quando você pega os bons valores e princípios no sentido de como a gente lida com o nosso trabalho, com a estrutura da nossa saúde, com o dinheiro, a hora que a gente começa a agir corretamente com tudo isso, seguindo esses bons valores e princípios, você vai ver que tem toda uma lógica de entrega, tem toda uma lógica de você ir para um espaço de excelência na sua entrega, com tudo que você faz. Então, a lógica humana desse ser humano falho eu faço, eu brinco que é uma lógica bumerangue. Eu faço, mas eu já estou esperando receber. Então, eu lembro que eu cozinhava para as meninas e eu aprendi a cozinhar. Hoje eu amo cozinhar, é um jeito que, assim, que eu amo servir desse jeito também. Mas eu lembro que no começo, antes, né, de ter esse encontro com Deus, dele me resgatar, eu lembro que eu cozinhava e eu estava num esforço tão grande que era como se eu sentasse, servisse o que fosse e falava, e aí? Você não vai falar que tá bom? Você não vai falar que tá ótimo? Vocês não vão elogiar? Vocês não vão... Porque é como se toda a estrutura fosse sempre em busca dessa migalha. E essa migalha, ela até entra, mas logo você precisa de outra. Então, a hora que você, preenchido de amor, tem o David Powlison, ele escreveu um livro extraordinário sobre até onde a psicologia vai e até onde o Espírito Santo vai. E foi uma revolução para mim. Inclusive, eu ganhei dela. Eu te dei de presente. Eu ainda não li, porque eu tô lendo alguns outros, mas em breve. É muito forte. E ele tem uma frase que diz, a hora que Deus toma o nosso coração, o nosso ser, o anseio de... o anseio de aprender a amar e compreender substitui o desejo de ser amado e compreendido. Então, aquela história do ame a Deus sobre todas as coisas, essa passagem, e o próximo como a ti mesmo, é que a hora que você já está em amor, você agora vai mantendo essa prioridade desse amor em Deus sobre todas as coisas e relações e vindo em primeiro lugar, você começa a aprender a amar, porque a realidade é que a gente não sabe amar. A lógica original que nós temos no funcionamento humano, e o Viktor Frankl coloca isso dentro da perspectiva dele, da logoterapia, que é uma linha psicológica, e eu fico tão agradecida que ela existe, ela traz sempre a lógica de que eu estou o tempo inteiro fazendo para receber. E a hora que você está sustentado, que é o suprassentido da linha dele, pelo amor que nos amou primeiro, por Deus, pelo transcendente, você começa a aprender a amar. Então é muito interessante a gente cuidar muito da intenção,
Porque eu estou aqui cozinhando, eu estou falando aqui com você, ou a gente está fazendo esse podcast. Se a minha intenção ou a tua for, a gente quer receber e tarará, tarará, a gente vai ter aniquilado tudo. Mas a hora que a intenção passa a ser compreender, amar e servir, a gente realmente serve a Deus com tudo que a gente faz. Então, pensando isso, né, nessa lógica da distração do mundo, se a gente para pensar, são vidas completamente diferentes, com experiências a respeito de si mesmo e a proporção de a construção, né, de relações, água e vinho. Então, muitas vezes é difícil sair da lógica do mundo, mas a lógica do mundo ela vai trazer essa vida de migalha e de muito esforço no sentido do parecer ser. Enquanto no descanso em Deus, você é nele, ele é em você e você vai ajustando, aprimorando esse coração para que a gente possa ser cada vez mais bondade, justiça, amor, compreensão, a presença, né, a construção, a boa construção por onde a gente for. Amém. E assim, eu tô pensando no que vocês estão pensando agora, como que a gente pode amar mais e colaborar mais com esses últimos minutinhos que a gente tem. Pensei em algumas dicas que a gente pode compartilhar com as pessoas, né, que estão nos ouvindo, pessoas que estão passando por isso. Então, porque é exatamente isso, é um ser novo, é uma ótica, uma visão nova. É uma vida nova, é né? tudo novo, assim, é exatamente o que a Dani falou, a gente não sabe amar, a gente ama com um amor mesquinho, a gente quer o amor só pra nós, tal, mas quando nós somos inundados por esse amor e transformados, é como se, assim, eu já sou amado. Então, não é que eu não preciso desse amor num ar de arrogância, mas assim, eu já sou amada. Eu sei a filha que eu sou, eu sei o meu valor. E por isso, não porque eu preciso disso, isso é uma consequência. Isso. Mas vamos supor que você chegou agora, que você tá vivendo essa dificuldade, tá vivendo esse momento, tem, sei lá, 1 ano de convertida, ou nunca conseguiu sentir essa transformação mesmo, de dentro pra fora. Quais dicas a gente pode compartilhar? Por exemplo, que me ajudaram, que serviram pra mim, que você vê nas suas consultas, da sua família, para as mães também que estão ouvindo, para a condução dos seus filhos. O que você acha? A gente dá umas dicas assim. Bora? Eu acho que tem um pedaço importante disso. Primeiro, assim... cumpre meu devocional. Sim, sem dúvida. Porque vai te ajudar muito. Mas tem uma coisa importante disso que você está falando, Jess, que é assim, a gente não vai fazer, ó, ficou emocionada, na força do nosso braço. Por mais que você tenha essa notícia desse amor que chegou e te ama, e ele, nesse relacionamento com Deus, ele faz isso de um jeito tão íntimo, é tão único, né? Essa experiência, né? De que, às vezes, tudo que você, às vezes, até sabia, eu não sabia nada quando ele chegou, mas assim, a hora que isso desce e você sente esse descanso. Eu tinha uma amiga muito querida, que foi uma grande semente no meu coração, 2, aliás, que elas falavam pra mim, Dani, eu tava lá toda ensoberbada com o meu saber, com a psicologia, eu era a pessoa que resolvia a vida dos outros. Era muito forte. E elas falavam... eu não consigo imaginar. Você não consegue? Tá lá. E ela falava pra mim, elas duas falavam, Dani, descanse em Deus, porque eu comecei a colapsar, porque é insustentável. E quando elas falavam, descanse em Deus, eu pensava, mas e como é que faz isso? Eu não sei. E tem um pedaço que, assim, se a gente for olhar, é interessante isso, né? A gente... muitas vezes quer que algumas coisas aconteçam e às vezes a gente quer que algo aconteça do jeito que a gente quer que aconteça, mas a gente não tem visão. A gente tá lá, a formiga que não vê depois da curva. E uma das experiências que eu vivi e que acompanhei algumas pessoas vivendo é essa lógica do render-se, do perceber-se pequeno, perceber-se vulnerável, entender que você não tem controle. A gente tem na ansiedade, que eu atendo muitas pessoas, a ansiedade é uma resposta que a gente tem normal, que perante um momento de absoluta vulnerabilidade, eu quero ter controle de volta. E o que Deus nos convida é a render todas as coisas ao pé de Cristo. Então, a hora que você tenta controlar, então quem vai ser, ou o meu marido, ou a minha esposa, ou
o teu resultado profissional, ou você está se dedicando a alguma coisa e você quer uma resposta no tempo que você quer, na rapidez que você gostaria, ou a resposta que você imaginou. Na hora em que você constata que a única coisa que nos cabe é entregar o melhor que a gente pode, cuidar do nosso pedaço, e aí você rende, aí você entrega, que seja feita a tua vontade. Eu lembro na nossa oração para retornar para o Brasil ou não, a gente queria permanecer nos Estados Unidos, ter uma situação de saúde, uma situação com visto, foi tudo muito tenso. Eu lembro que a minha primeira oração para Deus era: Senhor, traz o meu visto, né? Porque aí eu vou poder ir e vir e a gente resolve a situação de saúde e vai estar tudo certo. E Deus nos deixou esperando de um jeito, assim, bastante difícil. E a minha oração se transformou para: Senhor, me traga alguma resposta e nós cumpriremos a tua vontade com alegria. E a resposta chegou 2 semanas depois, com a gente retornando ao Brasil. E num primeiro momento é meio que, ai, mas não era o meu plano, né? Mas a hora que a gente entende, confia que nós somos pequeninos, nós não estamos no controle, isso é um fato. A gente não tem controle de como vai ser a nossa vida amanhã, a nossa saúde amanhã. A gente tem realmente a potência de cuidar das nossas escolhas, isso é muito importante. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, mas isso não é controle das circunstâncias, nem nada. Na hora que a gente entende isso e rende, você vai sentir um peso sair das tuas costas e você vai conseguir descansar na tua entrega do melhor possível, que vai sendo aprimorado e tem aprendizado todo dia, mas você vai conseguir também entender que existe alguém que cuida de você, que sabe de todas as suas dores. Então, assim, a dica é: compartilhe, ore, dobre seus joelhos, conte do que vai no teu coração, peça ajuda. Mas entenda, Deus não é o garçom que fala, vai querer o que hoje, né? Ele tem um plano, e o plano dele é anos-luz, melhor que o nosso. Assim, a gente tá muito numa época, né, numa geração de tipo 3 dicas pra você, não é sobre isso aqui, é sobre literalmente te ajudar a passar por essa fase, porque existe um tempo, né? Eclesiastes 3 nos mostra tanto que existe um tempo para todas as coisas. Por exemplo, quando eu me converti, lá em 2020, já comecei o podcast, eu já achava que eu sabia, né, muita coisa. Só que não. Então eu passei por tantos processos com o Senhor, tantas coisas, assim, o Senhor foi me mostrando. Ainda não sabemos de muitas ainda não coisas. Sabemos nada. Nada. Nós estamos, né, sendo santificados de glória em glória. A Bíblia fala, né? Nós somos justificados a partir do momento que a gente aceitou Jesus, mas o processo de santificação é até a gente ir para a glória. Então, eu achava muita coisa, mas o que eu quero trazer aqui para você é que você realmente tenha esse entendimento, então, de que tudo que você acha para você, muitas vezes não é o melhor para você, de que você possa se render mesmo, sabe? Orar, assim, Senhor, eu entrego tudo agora, eu entrego minha vida conjugal, eu entrego minha vida emocional, eu entrego minha vida financeira. Senhor, o Senhor é o condutor, o Senhor é meu salvador, o Senhor é meu Senhor, o Senhor me leva para onde o Senhor tem que me levar, me faça perceber. Tira o que não é. Sabe, esse lugar no altar, por isso que é o nome do meu devocional, no altar, porque é no altar do sacrifício que os pecados eram perdoados, né, no Antigo Testamento. Então é no altar ali de entrega e de renúncia. É uma palavra muito forte e que eu aprendi assim demais. Até minha mãe sempre fala isso comigo. Não há milagre sem renúncia. Por quê? Porque nós queremos viver o extraordinário de Deus, nós queremos viver as promessas do Senhor, sem mudar nada, sem renunciar a nada, fazendo o que a gente está fazendo. Mas o que o Senhor nos pede é: obedeça, entregue, obedeça, renuncie essas paixões, renuncie esses desejos, renuncie, vai se limpando, porque aí sim, né, o vaso vai sendo feito novo, deixa o olheiro trabalhar, porque nós somos de barro, né? E nós somos um vaso na mão do Senhor.
Eu lembro que eu vi uma pregação do David Leonardo faz muitos anos, mas na época quase nem tinha pregador que eu assistia, então era 3, 4, e eu vi ele falando sobre o vaso, que o vaso quebrou. É como se eu me sentisse naquela época quebrada mesmo, quebrada, despedaçada. E aí o oleiro vai, ele junta todos os pedaços, coloca no forno e deixa lá. E o forno é sozinho, o forno é quente, o forno você não sabe o que vai acontecer. Processo, que tem um tempo. O forno é o seu processo, entendeu? E aí quando você sai desse forno, o vaso tá tão estruturadinho que se ele cair, ele não vai quebrar. Porque ele tá, né, firmado no que é certo, na rocha. Então você que tá vivendo esse processo, que não tá entendendo muitas coisas, eu te convido a realmente entregar, fazer essa oração, depois desse podcast acabar, fazer essa oração mesmo, de se jogar aí na sua sala e orar e pedir para que o Senhor mostre, guie, sabe? E vá na igreja, leia a Bíblia, escute podcast, alimente a sua mente com a palavra de Deus, porque isso vai fazer com que as coisas e que sua mente seja transformada e renovada, a metanoia aconteça, sabe? Então, cuidado com as pessoas que você escuta na internet também, acho isso muito importante. Vá numa igreja realmente firmada na palavra do Senhor, né, séria, e não, isso aqui é legal, sabe? Busque realmente viver o evangelho na sua verdade. E que é uma experiência racional, inclusive. E muito racional. Porque, assim, às vezes, eu, antes de Jesus, eu passei por muitos caminhos que tinham muitas sensações. Emoção, shows, sensações. assim, né? E tudo isso é muito enganoso. Então, a hora que você tem seus olhos abertos, né? Seu coração aberto, e essa palavra, ela entra através desse relacionamento, esse momento íntimo, você pode começar a experimentar essa transformação, mas essa não é uma transformação que você tá, nossa, cheia de porque a emoção, ela é volátil, de sensações, né? Então se você sente, então não, ela é um lugar de permanência, ela é um lugar, é forte, mas não é, eu não sinto, não é bagunçado, entende? Não é aquela... não é sinestésico. Nossa, meu Deus, uhul. Aliás, tem um livro muito maravilhoso que eu sou apaixonada, que é do C.S. Lewis, que é um dos escritores que eu mais amo ler. Sim. Que é o Cristianismo puro e simples. E ele passa por todas as questões do cristianismo. Ele vai pela lei moral, pela lei da natureza, aí depois ele vai sobre o perdão, aí depois ele vai sobre o matrimônio, aí depois ele vai sobre a culpa. Enfim, ele vai destrinchando. E eu lembro que eu grifei essa frase, que era muito assim, ele fala assim: se você está pensando em se converter, se você está sentindo no seu coração de entregar sua vida para Cristo, saiba que Ele vai exigir tudo de você, inclusive o seu intelecto. Uhum. Uau! Ele vai exigir tudo de você, porque não é, nossa, sou crente. Não. Você vai ter que, pensar e estudar, e Ele vai te renovando, mas a palavra é viva, então ela vivifica o seu espírito. Mas nós precisamos entender, sim, sabe? Nós somos, assim, E outra, Dani, você sabia disso? As grandes faculdades do mundo hoje, Harvard, Yale, Oxford, começaram com teologia, eram faculdades cristãs. É mesmo, não sabia. Você não sabia disso? Não sabia. É surreal, não é? Surreal. E aí depois elas foram, né? Sim. Enfim, mas com os princípios cristãos, eram faculdades cristãs, você pode pesquisar. Então assim, gente... Não adianta, não tem pra onde ir, não tem pra onde correr. Até o meu próprio noivo, vou citar aqui o Eric, ele teve um processo maravilhoso e ele compartilhou comigo que ele estudou muito filosofia. Ele gosta de ler, então ele leu vários filósofos, vários pensadores. E ele percebeu que a filosofia, que é quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou, né? Que é a mãe da psicologia, ela também bate num teto. Uhum. Ela bate num teto. O que transcende? Só aquele que venceu a morte, só aquele que ressuscitou, entendeu? É incapaz de um homem criar uma história como o cristianismo se não fosse Deus. Sim. Né? Por exemplo, o Tolkien, que é o criador de Senhor dos Anéis, ele evangeliza Lewis. A história é maravilhosa, que eu sou muito fã. E ele fala isso. Ele fala assim,
O cristianismo, né? Imagina, um Deus que é espírito, que se faz carne, que desce pra terra, para que a gente tenha exemplo, e que morre para pagar nossos pecados, para nos fazer amigos de Deus novamente, para poder ter uma vida eterna. Gente, onde o maior é o menor, o que serve é o maior, é uma lei toda diferente daquilo que a nossa carne quer. Então, um conselho, uma dica, mesmo que não faça sentido, mesmo que você não esteja entendendo nada, só busca o Senhor. Busca o Senhor de todo o teu coração, porque Jeremias fala: quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês me acharão. Mas não é 90, não é 99, é todo, é seu 100%. Fala, Jéssica, o que eu preciso fazer? Eu lembro que eu falava, o que eu preciso fazer? Entregar tudo. Buscar, render todos os itens. Todos os eu itens. lembro que eu fazia uma oração num momento assim muito desafiador, que era assim: Senhor, quebra tudo. Pode quebrar. Quebra tudo! Quebra tudo! Tudo o que não te agrada, tudo o que não é. E além do quebra tudo, eu dizia, mas vai gentil. E ele é tão gentil, ele é tão amoroso, apesar de às vezes quebrar tudo mesmo, e quebraram muitas coisas. É tão impressionante como a notícia do eu te amo, ela tá ali junto desse espaço de disciplina. E depois, né, nos próximos episódios, a gente pode trazer isso dentro da educação. Como é que a gente pode ser essa, ao mesmo tempo que a firmeza da correção, com graça, com misericórdia e amor na vida dos filhos, na vida dos nossos relacionamentos. Como é que a gente pode ir se afiando nesse processo com essa lógica tão extraordinária que, porque nós recebemos um amor imerecido, eu quero mais, é obedecer. E esse tudo sendo feito novo é tão extraordinário, porque você vai ver descanso, paz, alegria, não porque a alegria está, ou porque ela venha a estar nas coisas, ela não está em nada disso, mas tudo isso passa a ser um fruto. Então, esse aprender a amar e compreender, ele se transforma, surpreendentemente, você já vai experimentar amor, porque você já estará em amor. E aí é muito lindo ver como você começa a viver mais amor nos teus relacionamentos, no seu trabalho, no seu servir, onde for, porque você já está lá. Amém. Isso é muito fantástico. Amém, um brinde! Um brinde, meu amor! Família, muito obrigada por nos acompanharem. Já acabou. Foi um podcast maravilhoso. Espero que vocês tenham aprendido, recebido do Senhor. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Os temas também que vocês querem ouvir. Pessoas. E estamos aqui para servi-los, para aprender, para crescer, né, no Senhor, que nos guia, nos mostra, nos ensina e nos restaura. Então, um beijo! Um beijo, até mais. Deus te abençoe.